Um diálogo épico entre o mestre e o professor. Um diálogo que marcou a história na época. Então aqui eu vou ver o diálogo entre o mestre e o professor. Falo de Nicodemos e Jesus Cristo de Nazaré. Nicodemos, um homem, um fariseu, mestre em Israel, instruído na lei, membro do Sinédrio, e Jesus Cristo de Nazaré. O diálogo épico que marcou a história entre Jesus Cristo de Nazaré e Nicodemos. Qual dos dois era o mestre e o outro o professor? Quem era o mestre e quem era o professor? Aqui, até então, vamos aprender junto uma lição de suma importância, uma lição top para entendermos um pouco sobre este diálogo, entender um pouco sobre o que marcou a época entre Nicodemos e Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos que até então a maior lição que podemos tirar disto era que dois líderes tremendos, duas pessoas reconhecidas, Jesus Cristo de Nazaré, sendo reconhecido pelos seus atos, pela sua sabedoria, pelos seus milagres, e Nicodemos, até então um mestre, membro do Sinédrio, líder daquela época. Aqui nós vamos ver então que o conhecimento sem transformação é insuficiente. Porque até então nós vemos que Nicodemos era um mestre da lei, ele era respeitado pelo povo, era conhecedor das sagradas escrituras. A primeira característica que nós vamos aprender é o conhecimento sem transformação é insuficiente. Então, tudo aquilo que você aprende, todos os cursos, todo o conhecimento que você vai estar aprendendo sem ter a prática, sem praticar ele, não gera nada. É insuficiente, porque até então tudo que eu for aprender e se eu não colocar em prática é insuficiente. Não vai fluir para algo top na minha vida. Vai ser só para conhecimento intelectual. E aqui, então, nós vemos que Nicodemos era um mestre da lei, Nicodemos era respeitado pelo povo, Nicodemos era um conhecedor das Sagradas Escrituras, mas ainda, infelizmente, não conhecia o que era salvação. E até então, nós podemos conhecer vários versículos, podemos conhecer doutrinas, podemos até então conhecer tradições, podemos até então conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se nós não tivermos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nada pode acontecer para transformação na minha e na sua vida. O conhecimento sem a prática ou o conhecimento das Sagradas Escrituras, versículos, até então doutrina, até então tradições, não tem nada que possa agir na minha vida sem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. A segunda característica eu vejo, Jesus ensina aquilo que nenhum homem pode ensinar. Aqui mostra Jesus Cristo trocando uma ideia com Nicodemos. Até então, Jesus ele não ensina regras. Jesus ele não só orienta Nicodemos. Jesus ele traz para Nicodemos salvação, libertação e cura. E Jesus começa a orientar Nicodemos na área espiritual, sabedoria espiritual. Nicodemos fica impactado e fala para ele que não está entendendo o que Jesus está querendo dizer. E aí Jesus fala
para Nicodemos sobre, até então, uma transformação de coração. Porque Nicodemos era instruído na lei, instruído no conhecimento, mas Nicodemos não tinha transformação no coração. Nicodemos entendia o nascimento físico, Nicodemos só não conseguia entender o nascimento espiritual. Jesus fala: "Ei, Nicodemos, tu precisa nascer de novo, tu precisa nascer na água e no espírito." E Nicodemos, sem entender o que Jesus estava falando, ele não consegue entender até então o nascimento espiritual. Conhecia o nascimento físico, mas não conhecia o nascimento espiritual. E aqui nós vemos que o reino de Deus é alcançado até então por o nascimento da água e do Espírito. Então, o reino dos céus não é alcançado por títulos, certificados, cursos, graduação, mas sim até então por regeneração, por transformação, por salvação, por libertação e por cura e mudança de pensamento. Aqui nós vemos a terceira característica: o Espírito Santo revela aquilo que a inteligência não alcança. Não adianta eu ser instruído em tudo que é conhecimento, mas sem oração e sem o auxílio do Espírito Santo não me serve para nada. Certificado, graduação, nada na área da teologia, se eu não tiver uma vida de oração, e a instrução do Espírito Santo não me serve para nada, tudo que é da teologia. Então aqui eu vejo que o Espírito Santo revela aquilo que a inteligência não alcança, a inteligência humana. O Espírito Santo, ele revela a sabedoria divina. Aqui eu vejo Jesus Cristo compara a obra do Espírito Santo ao vento, aonde ele fala para Nicodemos: o vento é invisível, Nicodemos. O vento é poderoso, Nicodemos. O vento produz efeito, Nicodemos. Assim é a obra do Espírito Santo na tua vida, na minha vida e na vida do Nicodemos. Ele tinha que também fazer efeito para Nicodemos entender o que era salvação. Então aqui nós vemos que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo. Se você está sendo guiado por conhecimento da letra, sem o agir da oração e através do Espírito Santo, você até então não está tendo o discernimento, a sabedoria espiritual. Tente orar e deixar o Espírito Santo te guiar nas tuas meditações e até então nos ensinos de teologia. Tu vai ver que o teu entendimento e o teu conhecimento vai além do que você está lendo só a letra. Então aqui nós vemos a quarta característica. Jesus confronta o orgulho religioso. Até então, Nicodemos perguntou: como pode ser isso, nascer de novo? Nicodemos falou para Jesus: eu sendo velho, será que posso voltar à madre? Será que posso voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus falou para ele: tu, Nicodemos, és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Eu estou falando das coisas terrenas e tu não compreende? Imagina se eu começar a realmente falar contigo, Nicodemos, sobre assuntos espirituais. Nicodemos, tu vai ficar impactado, tu vai ficar perplexo e não vai entender nada. Eu estou trocando um diálogo contigo, Nicodemos, e tu não está entendendo nada. Muitas vezes nós, até então instruídos pela religiosidade, pelo entendimento da graduação em teologia, pelo entendimento de vários cursos teológicos, só na letra, mas não tem nada de espiritual.
não tem nada do auxílio do Espírito Santo. E aí você só fala e não tem nenhuma intimidade com o Senhor da obra, com o Senhor do livro, o dono da palavra verdadeira, o dono da Bíblia. Então, muitas vezes, se cuide. Aquele que muito fala, nada tem no secreto. Preste atenção. Aquele que fala tem que ter uma vida no secreto. Muitas vezes, tempo de igreja não te diz nada. Vigia, cuida, observa. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo ele confronta o orgulho de Nicodemos, Jesus Cristo confronta a religiosidade de Nicodemos. Não foi a humilhação, mas sim foi um chamado de Jesus Cristo a Nicodemos a se humilhar e entender que ele poderia ser mestre na lei, mas espiritual ele estava muito atrasado. Então, quem deseja aprender mais da Bíblia em teologia, precisa sim reconhecer que tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum e deixar o Espírito Santo falar no pensamento e no coração. Deixa o Espírito Santo te guiar e para de ser religioso. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Busca sim a ter certificado, busca ter graduação na área da teologia, mas não deixe de orar e não deixe de ser guiado pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos a quinta característica: o verdadeiro mestre aponta para a salvação. Qual dos dois era entre Nicodemos e Jesus Cristo de Nazaré? Qual dos dois era o mestre e o professor? A quinta característica fala: o verdadeiro mestre aponta para a salvação. Jesus leva Nicodemos até a cruz. O centro da mensagem de Jesus Cristo, ou o centro da Bíblia, tem que levar para a salvação, tem que levar para a libertação, tem que levar para a cura, tem que levar para a cruz. Jesus Cristo leva Nicodemos até a cruz. Aqui nós vemos que Jesus Cristo ele oferece para Nicodemos um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. Até então, porque Deus fala, que tanto ele amou este mundo que entregou a Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda ministração, todo aquele que se levanta como mestre, como professor, ele tem que entender que as Sagradas Escrituras vai apontar para a cruz de Jesus Cristo, vai apontar para o Salvador, para Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui nós vemos que todo o ensino ele tem que conduzir a Jesus Cristo. Ele tem que conduzir à cruz do Calvário, ele tem que conduzir até então para a vida eterna. Então aqui nós vemos que Nicodemos tinha conhecimento, Nicodemos tinha religião, Nicodemos tinha prestígio e cargo. Mas infelizmente Nicodemos precisava por último de Jesus Cristo de Nazaré. Nicodemos precisava de salvação. Nicodemos precisava de libertação e Nicodemos precisava de cura e encontrar com Jesus Cristo de Nazaré. Até então, nós temos que entender que todo aquele que se coloca para ser professor, líder, mestre, doutor da lei, na área da teologia, ele tem que conduzir o povo a ter um encontro com Jesus Cristo, para ter salvação, ter libertação, ter cura e encontrar em Jesus Cristo vida eterna. Então, que Deus os abençoe e que o Espírito Santo conduza todo aquele que prega, que ministra, que se coloca como professor, se coloca como mestre, se coloca como doutor das Sagradas Escrituras, entenda que a letra ou
o tempo de igreja sem o agir do Espírito Santo não te serve para nada. Então preste atenção em aqueles que muito falam e não te conduz a Jesus Cristo de Nazaré. Abre o olho. O único que salva é Jesus Cristo de Nazaré. Ele trouxe libertação, salvação, cura e ainda é o único que salva. Deus os abençoe. Fique na paz.